Olá, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo, que bom estar com vocês aqui nessa transmissão. Hoje nós estamos recebendo para o nosso estudo que tem como tema Discipulado Cristão, o nosso irmão, pastor Daniel Inácio. O pastor Daniel Inácio vai se apresentar, vou deixar esse momento para ele, mas eu quero nesse momento orar com você, quero que você esteja da sua casa intercedendo para que esse estudo seja proveitoso e que também consigamos extrair tudo aquilo que o nosso irmão estará compartilhando conosco. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós rendemos graças a Ti e bendizemos o Teu nome, porque Tu és santo e Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor que Tu nos ilumine através, ó Deus, do Teu Santo Espírito para compreender aquilo que o Senhor preparou para nossas vidas nesta hora. Abençoe o Teu servo, o pastor Daniel Inácio, e que tudo aquilo que o Senhor nos revelou e também aquilo que ele já estudou, que ele consiga, Deus, compartilhar conosco e trazer elucidação a esse tema que é tão importante nos dias atuais. Fica conosco, ó Pai, nos abençoe, essa oração que fazemos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Pastor Daniel, fica à vontade, pode se apresentar, falar um pouquinho da sua igreja, do seu ministério. E logo após eu vou pedir também que o irmão faça uma pequena introdução sobre o discipulado cristão, e eu já estou preparado aqui, estou municiado com algumas perguntas para você assim nos ajudar e também ajudar os nossos irmãos que estão nos assistindo nessa hora. Bem, eu quero já iniciar agradecendo pela oportunidade que me foi dada. O pastor Ricardo é um amigo querido e me sinto privilegiado de poder sempre ser solicitado por ele. E todas as vezes que tenho a oportunidade de alguma maneira contribuir, eu sempre sou bastante enriquecido com essas oportunidades, porque elas de alguma maneira me convidam a também crescer com essas oportunidades. A igreja presbiteriana, da qual nosso querido pastor Ricardo serve, é uma igreja querida por nós, e eu quero mais uma vez dar ênfase a isso. Todas as vezes que eu estou aqui, eu sempre faço questão de compartilhar a minha alegria e o meu amor por essa igreja, que sempre me recebe muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado por me tornar parte da vida da igreja e contribuindo com aquilo que Deus tem me dado. Para aqueles que não me conhecem, me chamo pastor Daniel Inácio, sirvo como pastor auxiliar na minha igreja evangélica Assembleia de Deus, ali em Nilópolis. Já sirvo ao Senhor Jesus desde que nasci. Não me recordo quando isso aconteceu, mas já se vão alguns anos aí para a glória de Deus, vivendo tempos difíceis, mas também tempos muito alegres. E o Senhor tem sido conosco, sua graça tem sido suficiente para nós, e até que o Senhor tem nos ajudado. E graças a Deus por isso. O pastor Ricardo, ele nos convidou a fim de falarmos alguma coisa a respeito do discipulado cristão. E eu gostaria de começar dizendo que o discipulado, ele faz parte de todo o contexto do Novo Testamento, e com isso, obviamente, é parte do ministério de Jesus, ou se não a totalidade do ministério de Jesus. Quando nós abrimos as Escrituras, particularmente nos sinóticos, mas mais especialmente no livro de Mateus, no Evangelho escrito por Mateus, nós percebemos de maneira interessante que Jesus, ele tanto abre o seu ministério como fecha o seu ministério, falando a respeito da importância do discipulado cristão. Veja, quando nós olhamos para o capítulo 4, verso 19 de Mateus, nós percebemos Jesus, ele se introduzindo na vida de seus discípulos, dizendo para eles, esse punhado de discípulos, essa sua dúzia de discípulos, dizendo: sigam e eu os farei pescadores de homens. Jesus, ele abre o seu ministério como discipulado, dizendo para eles: sigam. E o discipulado cristão basicamente diz respeito a isto, a seguir Jesus, e obviamente nós vamos também trabalhar os pormenores do que isso significa,
através de algumas perguntas, mas Jesus ele vai convidar os seus discípulos, dizendo para eles o seguirem, e vai fechar o seu ministério ali em Mateus capítulo 28, versos 19, os seguintes, dizendo para nós que o ministério cristão ele alcança o seu clímax justamente no ato de nós fazermos discípulos. Portanto, esses dois textos, ou esses dois episódios do ministério de Jesus, tanto nas primeiras linhas do seu ministério, como nas suas últimas linhas de seu ministério, nos faz entender que o discipulado cristão, ele é o eixo de todo o ministério cristão. Não só ele diz respeito à identidade da igreja, como também mostra a razão pela qual a igreja existe e a maneira como isso dá sentido a todo o nosso serviço, a todo o nosso trabalho que fazemos por meio da igreja e que vai fazer com que nós, de alguma maneira, compreendamos a razão pela qual nós somos chamados, vocacionados e paramentados com dons e talentos para esse precioso serviço que é, de fato, fazermos discípulos, não segundo as nossas próprias ideias e imaginações, mas fazer discípulos segundo o que Cristo é e o que Ele representa a sua igreja, segundo a imitação do próprio Cristo. Então eu iniciaria esses nossos primeiros momentos compartilhando e dizendo de que o discipulado cristão ele diz respeito à razão de ser igreja, e sem isto nós não conseguimos pensar igreja, não conseguimos pensar ministério, nós não conseguimos pensar absolutamente nada, ok? Eu diria basicamente, de maneira introdutória, essas primeiras palavras aos nossos irmãos que estão nos ouvindo e estão nos assistindo nesse momento. Muito bem, pastor Daniel, você já me respondeu, né, a primeira pergunta. A pergunta que eu faria aqui para o pastor Daniel seria: o que é discipulado? E o pastor já nos trouxe elucidação sobre isso, né? E ouvindo aqui o pastor Daniel falando sobre os evangelhos sinóticos, né, e as suas narrativas, o pastor Daniel citou aqui no evangelho de Mateus, mas eu estou aqui vislumbrando o evangelho de Marcos, né, que eu tenho grande apreço devido à sua linguagem, devido a ser um texto bem prático, né, até pelos seus destinatários, que eram os romanos. E quando nós olhamos, né, esse ministério de Cristo com os discípulos, né, esse ensinamento, eu costumo dizer que os discípulos eles não ingressaram no Instituto Bíblico, né, um seminário teológico, para realizar essa grande obra missionária e discipuladora, mas eles aprenderam com um grande mestre. E eu costumo dizer para vocês que Jesus Cristo ele não apenas ensinava, ele não apenas transmitia informações, ele transformava vidas. As suas ações eram inspiradoras, né? Suas palavras eram inesquecíveis. E nos dias atuais, pastor Daniel, nós temos ouvido muito sobre: pastor, precisamos discipular, pastor, eu tenho que ser capacitado, né, para discipular alguém, pastor, vamos montar aqui uma equipe multidisciplinar, uma equipe de discipulado. E nesse ponto de vista, né, olhando que os discípulos, né, não ingressaram no Instituto Bíblico, no seminário teológico, e que nós também hoje somos pessoas, é claro, não andamos presencialmente com Cristo, mas nós seguimos o seu modelo, como o pastor já nos mencionou, nós guardamos, né, todas as orientações bíblicas, né, que são norteadas e que falam a respeito do Mestre Jesus Cristo. E a minha pergunta é: o que um cristão hoje, nas nossas igrejas, não apenas na igreja em Vila Nova, mas também os demais irmãos de outras denominações que nos assistem, o que um cristão precisa fazer, né, para se tornar um discipulador, pastor Daniel? Sim. Antes de responder essa pergunta, cabe também fazermos uma importante consideração que está relacionada com as considerações iniciais que eu fiz aqui nesse momento.
Nós não podemos nos esquecer de que o discipulado, como nós mesmos aqui desenvolvemos, ele está profundamente associado ao ministério de Jesus, pois para os nossos primeiros irmãos, para os primeiros cristãos, é impossível não pensar em discípulo divorciando ele do que significaria ser cristão. Então, para os nossos primeiros irmãos, discípulo tanto tem a ver com ser cristão, como o cristão tem a ver com ser discípulo. Ok? E também é importante nós compartilharmos, dizendo que a expressão ou o termo discipulado, ela possui pelo menos dois sentidos, e dois sentidos distintos. Discípulo ou discipulado tem a primeira ideia de se tornar parecido com Cristo, e não só se tornar parecido com Cristo, como também é o ato de levar outros a imitar o próprio Cristo. Então eu diria também, de maneira muito importante, e é importante para nós pensarmos sobre isso, que o ser discípulo tanto tem a ver com o parecer-se com Cristo, como também ajudar outros a se parecerem com Cristo. Isso é muito importante. E por que isso é interessante? E essas considerações respondem a essa pergunta. O que seria preciso para um discípulo poder discipular outras pessoas? A resposta é muito simples. O que ele precisa é se parecer com Cristo. Nada menos do que o ato de se parecer com Ele vai dar a ele as condições necessárias para discipular. Nada menos que isso. De maneira muito simples, eu responderia dessa maneira. Agora, como nós poderíamos ampliar o nosso entendimento de parecer-se com Cristo? Eu diria, em poucas palavras, de que nós precisamos fazer forte consideração ao que Jesus ele diz antes de Mateus capítulo 4, verso 19. Veja que Jesus ele vai dizer aos seus discípulos: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus está dizendo a eles, e eu disse isso nas nossas primeiras palavras, que Jesus os está convidando para se tornarem discípulos. Mas o que significa se tornar um discípulo? Significa, nas palavras de Jesus, e isso nós encontramos no verso 17, capítulo 4, significa, antes de tudo, nos arrependermos e crermos absolutamente no conteúdo do Evangelho. Talvez seria muito simples nós respondermos, e isso deixaria margem para algumas dúvidas aos nossos irmãos que estão nos ouvindo. O que precisamos para nos tornarmos discípulos e também, de maneira consequente, fazer outros discípulos é imitá-lo. Mas isso faz muito mais sentido quando nós dizemos que para imitarmos Cristo nós precisamos, antes de tudo, nos arrependermos de nossos pecados e crermos no Evangelho. E por que é importante pensarmos sobre isso? Porque nada menos do que nos arrependermos e crermos é o que faz parte do estilo de vida dos discípulos de Jesus, daqueles que decidem segui-lo, porque o seguir é uma decisão. Porém, essa decisão, ela compreende um custo. E, lamentavelmente, o que percebemos é que muitos irmãos não conseguem perceber o custo, não só do fazer discípulos, como o custo também de se tornar um discípulo. E arrependimento, à luz das Escrituras, e contextualizado com as palavras de Jesus, é dar as costas para um estilo de vida, é dar as costas
para um hábito que temos, é dar as costas não só a estes hábitos, a estes estilos de vida, que não são mais compatíveis com o que o Evangelho nos convida a vivermos, como também abrimos mão dos pensamentos que nós tínhamos. Porque eles não são condizentes com os padrões que são estabelecidos por Jesus, e isso vai ficando cada vez mais claro à medida que nós avançamos no ministério de Jesus e também na vida que esses discípulos vão levar em comunhão com o ministério de Jesus. Logo, nós precisamos entender que o custo do se tornar discípulo e também do fazer discípulos está completamente, profundamente enraizado no nosso entendimento sobre o arrependimento e sobre a fé. Isso é o que faz toda a diferença e é o que vai fazer a diferença para nós na medida que nós avançamos no nosso discipulado, seja no nosso discipulado pessoal, sobre nós mesmos, porque a todo momento nós estamos crescendo com o Evangelho, como também isso faz toda a diferença no nosso ato de fazer discípulos. Ok, pastor Daniel, ouvindo, né, esse esclarecimento acerca de quem é chamado, né, o que fazer para se tornar um discípulo, me veio também uma outra pergunta, que são os desafios que o cercam. Mas já nessa resposta, né, o pastor já me responde algumas coisas, porque um dos desafios talvez, né, que envolve o discipulado é se parecer com Cristo. E infelizmente hoje nós temos visto crentes que a cada dia que passa se parecem menos com Cristo. Talvez eles se assemelham ao modelo da sua liderança local, talvez eles se pareçam com alguns cantores que eles têm, né, apreço, ou com algum pregador, algum expoente que eles observam na mídia, porém se aponta muito pouco para as características, né, de Cristo, que a palavra de Deus assim nos instrui. E aí quando nós olhamos inclusive, né, para o comportamento do crente relacionado à sua própria cosmovisão, o pastor Daniel já falou aqui que a cada momento nós estamos crescendo, então quer dizer, nesse crescimento com Cristo, nessa nossa cosmovisão cristã, nós não apenas aprendemos a ter uma nova relação com Deus, mas nós aprendemos a ter uma relação com Deus, com o próximo e conosco mesmo. E é muito comum de nós ouvirmos um jargão, um adágio popular cristão, das pessoas dizerem, né, nessa questão de crescer com Cristo: olha, não olhe para o homem, não se preocupe com o pastor, olhe para Cristo. Tudo bem, mas em alguns momentos eu vou perceber, conforme a narrativa bíblica, principalmente no expoente, né, o apóstolo Paulo dizendo: olhe para mim, ou nas palavras que aparecem nas Escrituras: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Enquanto nos dias atuais o homem diz o seguinte, o crente: não olhe para mim, olhe para Jesus. Então, mas espera aí, esse discipulador, ele não deveria exalar, né, essa imagem de Cristo, né, esse reflexo de Cristo dele, no seu comportamento, na sua maneira de agir, de falar? Então, talvez antes até mesmo de o pastor Daniel nos responder, né, essa minha pergunta, que são os desafios que envolvem o discipulado, já com base no que o pastor Daniel nos trouxe, eu já penso que ser imitador de Cristo já é um grande desafio para o discipulador, porque, volto a dizer, os apóstolos não estudaram no Instituto Bíblico, mas andaram com Cristo, comiam com Cristo, viviam com Cristo. Então, tudo que eles estavam acostumados a fazer nesses 3 anos com Cristo era observar e fazer exatamente aquilo conforme ele fazia. Eu não sei dizer, pastor Daniel, se esse era o segredo do colegiado apostólico, mas eu tenho pensado que esse era o grande pressuposto do trabalho que eles fizeram. Enquanto hoje nós olhamos para metodologias, para passos, e muito poucos, né, são aqueles que olham para o exemplo deixado por Cristo. Então, esse é um desafio que nos envolve. Talvez o pastor Daniel tenha outros desafios, né? Então, quais são esses desafios que nos cercam? Além de esse desafio de sermos imitadores de Cristo, mas existem outros desafios que podem, de alguma maneira, trazer, né, ou prejuízos para o trabalho do discipulado, ou até mesmo fazer com que o discipulado, através desses desafios, sejam cada vez mais bem-sucedidos, né? O que a gente pode pensar acerca disso?
Sim. Há duas coisas, ou dois elementos muito importantes que precisam estar presentes na vida de um discipulador. E eu gostaria que os irmãos que estão nos assistindo tivessem em mente que à medida que a gente fala sobre o discipulador, nós também estamos falando no sentido dele ser um discípulo. Isso é muito importante para que a gente não tenha que se devagar e ter que estar fazendo essa distinção o tempo todo. Porque a pressuposição de um discipulador é que ele tenha, antes de tudo, se tornado um discípulo. Ok? Então, para mim, há pelo menos dois desafios muito importantes no tocante ao se tornar um discipulador. O primeiro nós já tratamos aqui, que é o fato de ele ser imprescindivelmente parecido com o seu mestre. Imitar a Cristo é o nosso primeiro grande desafio. Imitá-lo não significa apenas se tornar simpático às suas ideias, mas é subscrevê-las completamente. Interessante que imitar a Cristo só será possível se nós compreendermos a necessidade que temos de andar com Ele. Veja que Jesus ele ensina sobre esse grande compromisso e vemos Lucas reportando ou ecoando as palavras de Jesus, compartilhando as palavras de Jesus, que estão registradas em Lucas capítulo 6, verso 40. Ele vai dizer de que o aluno ele não pode ser maior do que o seu mestre, jamais será maior do que o seu mestre. Mas à medida que ele caminha com o seu mestre, ele se torna parecido com o seu mestre. Então, para que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo, nós precisamos, acima de tudo, andar com Ele. E o que significaria andar com Cristo? Significaria exatamente cumprir os seus mandamentos. E só é possível cumprir os mandamentos do Senhor se nós o conhecemos. Se nós não conhecemos os mandamentos do Senhor, que encontramos nas Escrituras, na Palavra de Deus, será impossível nós caminharmos e andarmos como Ele andou. Esse é o primeiro grande desafio que nós já tratamos aqui. E o segundo grande desafio que eu percebo à luz das Escrituras é o desafio de amar. Eu tenho percebido, ao longo do tempo que sirvo ao Senhor, como a igreja de Jesus Cristo ela tem amado pouco. João, o evangelista de João, no seu Evangelho, capítulo 14, verso 25, ele vai dizer o seguinte para nós: aqueles que amam o Senhor são aqueles que guardam os seus mandamentos. Aqueles que me amam, e essas são as palavras de Jesus aos seus discípulos, ele está ensinando aos seus discípulos: aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. O mesmo evangelista, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 20, ele vai dizer o seguinte, que se nós não amamos as pessoas que nós podemos ver, como nós podemos então dizer que amamos o Senhor? E por que eu considero o amor o segundo desafio para o discipulador? Porque se nós não amamos a Deus, nós então não conseguiremos reunir todas as condições necessárias para amarmos aqueles que são próximos a nós. Porque o discipulado só faz sentido quando nós temos o outro como objeto do nosso discipulado. Ora, olhamos para Cristo. Quando Jesus ele fala a respeito de todo o seu ministério e desenvolve todo o seu ministério, tendo discipulado como seu eixo, o que percebemos com o ministério de Jesus? Que a todo momento ele está fazendo discípulos
Ou seja, ele está ensinando, porém ele não está somente ensinando essas pessoas, como ele também está amando essas pessoas. Então, para mim, os dois grandes desafios para o discipulado são, em primeiro momento, tornar-se parecido com Cristo, inevitavelmente amar. Agora, uma coisa pressupõe a outra. Se à medida que eu caminho no meu discipulado pessoal, que é tornar-me parecido com Cristo, eu inevitavelmente vou amar como Ele amou. Então, o discipulado cristão, ele tem esses dois importantes fundamentos: o tornar-se parecido com Ele, em outras palavras, imitá-lo, e é justamente essa imitação que vai nos conduzir a essa ação prática de amar. Pois o primeiro mandamento, que é o convite que nós temos, e leia esse convite como ordenança, a ordem de amarmos a Deus acima de todas as coisas, é acompanhada por uma ação prática que é compartilhada no segundo mandamento, que é amar o próximo como nós mesmos. Eu responderia essa. Ótimo. Pastor Daniel, tem uma outra pergunta aqui. Além dos desafios, né, que nos cercam, e já falamos aqui de sermos imitadores de Cristo, de sermos imitadores de Cristo, eu tenho visto assim um discipulado muito mecânico nas igrejas, né? Uma espécie de uma proposta já pronta. E quando eu olho para os evangelhos, eu não imagino Jesus Cristo olhando para os discípulos dizendo: pessoal, vamos sair comigo aqui pelas ruas de Cafarnaum, porque hoje eu vou encontrar um paralítico e vocês vão aprender comigo como se cura um enfermo. O evangelho é dinâmico, né? Então, para cada desafio surge uma resposta nova, e é muito claro isso nas Escrituras, né? Me recordo ainda, né? Eu gosto muito, volto a dizer, do Evangelho de Marcos. Lá no capítulo 2 o texto vai dizer que havia um desafio, né? Que era de 4 amigos levarem o seu amigo paralítico até a presença de Cristo. Qual é a programação deles? Olha, vamos lá que Jesus Cristo está numa casa, a gente deixa o nosso amigo aqui e Jesus vai curar ele. Só que quando eles chegam na casa, o texto vai dizer que não havia lugar nem para deixar na porta. Então eles tiveram que mudar, né, de método, de estratégia, para que Cristo de alguma maneira tivesse contato com o amigo. Eu tenho também observado isso no discipulado, né, que não existe uma receita de bolo. Olha, esse aqui é o modelo ideal. Talvez para uma igreja pode ser usado um determinado modelo, talvez numa outra comunidade pode ser feita uma abordagem com uma outra especificidade, mas o que eu gostaria de pensar, e eu quero colocar isso como pergunta, seria o seguinte, pastor Daniel: independente das variadas igrejas, né, doutrinas, metodologias, quais são os assuntos que nós devemos abordar numa proposta de discipulado, né, num acompanhamento com alguém que nós queiramos moldar de acordo com esses moldes de Cristo, né, com esse ensinamento que nós entendemos que são os princípios regidos pela palavra do Senhor? Sim. Veja bem, eu considero manuais importantes e úteis. Eu não desprezo a funcionalidade e a finalidade pela qual eles são elaborados e eles são deixados. Porém, eles não conseguem nos dar todas as respostas que nós precisamos. Infelizmente, o que nós percebemos de maneira muito prática é a tentação que nós corremos de considerarmos sempre termos todas as respostas e as respostas prontas para as demandas que nos surgem. Isso não passa de orgulho nem mesmo de vaidade. Uma coisa que a gente precisa aprender, e óbvio, nós só aprendemos no exercício do discipulado, é que as demandas, elas nunca são apresentadas por aquele que discipula.
As demandas sempre são apresentadas por aquele que está sendo discipulado. Então, o discipulado cristão, ele sempre vai acontecer, e ele acontece de maneira natural, em respostas às angústias que estão sendo apresentadas, ou que vão sendo apresentadas por aquele que está sendo discipulado. Olhemos para o ministério de Jesus, ok? O que Jesus ele está fazendo o tempo todo em que ele está caminhando em seu ministério? O que Jesus está fazendo o tempo todo é ensinar, é isso que ele está fazendo. Em poucas ocasiões, Jesus ele toma a iniciativa de prover para si mesmo o interesse de ensinar os seus discípulos. Ou seja, me permita colocar de outras palavras, são poucas ocasiões em que Jesus está tomando a iniciativa de ensinar aos seus discípulos, reservando a oportunidade, reservando a ocasião e parando e dizendo para os discípulos: bem, vocês agora vão aprender, me escutem. São poucas ocasiões em que isso está acontecendo. Mas o que percebemos, na maior parte das vezes, é Jesus se apropriando de circunstâncias para ensinar. Ou seja, é colocado diante de Jesus uma demanda, uma circunstância, uma oportunidade, e então ele usa agora essa oportunidade para ensinar. Então, uma coisa que todo discipulador precisa entender é, óbvio, ele precisa estar preparado para responder às angústias e às inquietações daquele que ele está discipulando. Mas isso não pressupõe que ele deve vir com as respostas ou estar com as respostas prontas para aqueles que as estão procurando. Portanto, o discipulado vai fazer-nos compreender de que ele sempre vai acontecer nas angústias, inquietações e demandas que são apresentadas por aquele que está sendo discipulado. E, portanto, precisamos retornar àquilo que nós já dissemos no início aqui do nosso tempo. Conhecer a Deus é imprescindível para o discipulado, pois somente por meio das Escrituras é que nós conseguiremos satisfazer as dúvidas daquele que está sendo discipulado. Veja, o discipulado, ele vai nos conduzir, e esta é a parte importante, como resposta para essa pergunta. O discipulado é um partilhar de vida. E o discipulado vai nos custar absolutamente tudo, inclusive nos custar tempo. Portanto, o discipulado é esse partilhar de vida, aonde eu decido caminhar com aquele que eu estou discipulando. E é justamente no exercício de caminhar, pastor Ricardo, que as demandas estarão sendo suscitadas. Quando eu partilho vida, quando eu compartilho vida, quando eu me interesso e caminho com aquele que eu estou discipulando, este que está sendo discipulado, ele se sentirá suficientemente seguro para compartilhar os problemas que estão ali presentes na sua vida. Problemas estes que talvez não seriam compartilhados em uma reunião de oração, em um culto, em uma conversa informal. Então, aquele que está sendo discipulado, ele só se sentirá seguro em compartilhar suas angústias quando ele perceber que aquele com quem ele está caminhando se tornou parte da sua própria vida.
Então, eu responderia a essas perguntas dizendo, em primeiro momento, fujamos da tentação de considerarmos que temos todas as respostas, porque as dúvidas, elas são sempre muitas e variadas, e somente conseguirei satisfazê-las e atendê-las se antes de tudo eu aprendi a conhecer o Senhor, pois é o conhecimento prévio de Deus que obtemos por meio das suas palavras, as usando e, portanto, dando respostas a essas inquietações que estarão sendo suscitadas à medida que eu caminho em um discipulado. Perfeito, pastor Daniel. É muito legal essa fala, né? Porque eu estava aqui refletindo sobre algumas áreas que eu atuo e me recordando aqui da minha relação com os meus alunos de teologia. Quase sempre eu falo isso para todas as turmas que eu leciono. A importância de se preparar, de estudar, de ler, mesmo sabendo que nem o professor, no meu caso, em sala de aula, não tem todas as respostas. Tem perguntas que o aluno levanta a mão e faz a pergunta e eu digo, olha, essa resposta eu não tenho agora, mas eu vou pesquisar, vou procurar e trago para a próxima aula. Mas eu sempre digo para eles o seguinte, nós só podemos dar aquilo que nós temos. E eu tenho pensado muito sobre isso, pastor Daniel, relacionado ao Evangelho de Cristo. Porque nós estamos vivendo um período de analfabetismo bíblico. Crentes que têm a palavra de Deus, mas que não amam essa palavra. E eu costumo dizer, né, que nessa via de mão dupla, existem muitos crentes que estão mudos e surdos espirituais, porque não falam com Deus através das suas orações, e tem muito crente que já deixou de orar, e muitos crentes que não ouvem Deus falando porque não tem o hábito da leitura da palavra do Senhor. E se a palavra de Deus, se as Sagradas Escrituras revelam o Deus que nós servimos, e se o crente ele não tem contato com as Sagradas Escrituras, ele não está conhecendo Deus a qual ele diz servir. E aí vai ter uma certa complicação nessa transmissão ou nesse discipulado, porque de fato ele talvez vai conseguir falar sobre a novela das 8, sobre o seriado que ele viu no Netflix, sobre as experiências que ele teve no trabalho, mas talvez ele tenha dificuldade de falar sobre Cristo. E eu tenho percebido também, pastor Daniel, uma certa terceirização nas nossas responsabilidades, né? Porque a pregação do Evangelho não é exclusiva para pastores, né? Para missionários, né? E esse id, né? Eu não quero discutir aqui o verbo lá do neotentes, né? Se é indo, né? Se é gerúndio, se é particípio, mas entendendo de que à medida que nós vamos vivendo, nós transmitimos o Evangelho, em primeiro lugar com as nossas palavras, mas em segundo lugar, e talvez o mais importante, com as nossas atitudes, né? Com essa imitação de Cristo que já foi trabalhada aqui, talvez em alguns momentos estamos deixando de fazê-lo. Então a minha pergunta, pastor Daniel, como nós podemos preparar pessoas, né, para promover o crescimento de outras pessoas, né, um crescimento através de Cristo? E eu faço essa pergunta porque eu vejo muitas responsabilidades que são jogadas para lideranças. Olha, deixa isso para o obreiro, para o diácono, para o presbítero, para os líderes da igreja, para o pastor. E talvez eu pense, olhando para o colegiado apostólico, de que eles ontem eram discípulos, né, aprendizes, e de repente amanhã, né, se tornaram aqueles que seriam discipuladores do mundo, né? E em nenhum momento, talvez, é claro, os evangelhos vão narrar que Jesus Cristo os chamou para ser pescadores de homens, mas até então não estava muito claro que essa seria a obra, né? Olha, vão pelo mundo e vocês vão pregar o evangelho, vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi revelado já no final do ministério de Cristo. Então, hoje não, hoje nós já ingressamos no evangelho sabendo que temos essa responsabilidade, mas ainda assim nós transferimos essa responsabilidade. Então, eu acredito que talvez aqui algum líder de igreja, algum pastor que esteja nos assistindo, encontre dificuldade na sua igreja de preparar pessoas, de capacitar crentes, talvez crentes maduros na fé, pastor Daniel, crentes que já estejam há 10, 20, 30 anos no evangelho, mas que ainda não assumiram essa responsabilidade e não se sentem preparados para promover o crescimento de outras pessoas. Então,
o que nós devemos fazer, né, nesse discipulado para preparar pessoas para promover assim o crescimento de outras pessoas? Sim, Pastor Ricardo, você suscitou um assunto interessante. Quando nós olhamos para o texto de Mateus, capítulo 28, versos 19, 20 e 21, percebemos como que, invariavelmente, muitos irmãos, pastores, pregadores e afins, dão ênfase ao verbo id, mas se esquecem que a ênfase do texto não está no id, mas a ênfase do texto está no fazer discípulos. E por que eu trago essa afirmação? Eu trago essa afirmação justamente por causa da revelação progressiva do discipulado ao longo do ministério de Jesus. Para os discípulos no princípio, não faz, e você colocou muito bem, não faz nenhum sentido para eles o que o siga-me significa em primeiro momento. Mas este siga-me do início do ministério de Jesus vai fazer todo sentido com o fechamento justamente do ministério de Jesus que percebemos em Mateus capítulo 28. É exatamente ali, nas palavras finais de Cristo. Obviamente, depois de ele ter ressuscitado, estado com seus discípulos, é que o discipulado vai fazer sentido para os discípulos. E agora eles percebem que o siga-me é necessário quando eles compreendem que o Evangelho só é a resposta para os pecadores, quando estes pecadores, eles se tornam discípulos de Cristo. E, portanto, obviamente, o nosso comissionamento, a grande comissão, ela justamente está no ato de compreendermos que a nossa vocação está em fazer discípulos à semelhança de Cristo. Ok. Então, o que é importante nós fazermos? Eu acredito que a Igreja de Cristo, ela deve sim reunir todos os seus esforços e recursos para prepararem a maior quantidade possível de irmãos e irmãs para o serviço do Evangelho. Porém, o que nós percebemos à luz das Escrituras é que os nossos irmãos e irmãs, ou a igreja, melhor dizendo, a igreja, ela não significa, de modo algum, pode ser vista ou percebida como um grande conglomerado de comissões. Normalmente, quando nós olhamos, e você vai entender o que eu quero dizer. Quando nós olhamos para a igreja, hoje, o que percebemos a respeito da igreja? Nós percebemos a igreja apenas como um conjunto de departamentos, ministérios, comissões e afins. E aquele que agora é introduzido à comunidade da fé, ele percebe que só terá alguma utilidade para a igreja se ele conseguir ter ou reunir algumas atribuições e qualificações que possam atender a essas demandas institucionais da própria igreja. E quando ele não tem essas qualificações, o que ele entende, o que ele percebe, é que ele não é útil para a comunidade. Então a igreja existe não por causa de suas repartições. A igreja existe por causa da sua missão. E a missão da igreja foi e continua sendo e continuará sendo fazer discípulos. Logo, o que sempre existirá
para a comunidade dos santos, e aqui eu falo sobre todos os membros que formam este grande corpo, o que existirá para eles sempre será muito trabalho. Por quê? Porque a todo tempo nós devemos discipular. E os autores, que inclusive antes da nossa live nós estávamos conversando sobre eles, né? O Tony Payne e o Colin Marshall, tratam com propriedade no seu livro. Inclusive, eles trazem dois importantes exemplos. Um exemplo é sobre uma jovem atleta que ela conhece o Evangelho, é muito bem fundamentada pelo Evangelho. Esse Evangelho recebido produz nela mesmo crescimento e maturidade. Porém, ao invés de ela servir a causa de Cristo, que é a causa da sua igreja, que é fazer discípulos, discipulando justamente na área onde ela tem grande visibilidade, lamentavelmente é convidada pela igreja para servir em um setor administrativo da igreja. Ora, ela então agora deixa de ser útil e de ser relevante à causa de Cristo, aonde Deus a chamou para ser. Nós precisamos entender que não existem acasos no tocante ao Evangelho. E obviamente, nenhum de nós subscrevemos isso, acentuamos isso ou cremos nisso. Nós cremos sim na providência de Deus. E se cremos na providência de Deus, precisamos então compreender que aqueles que o Senhor está chamando para a sua igreja, os está chamando para serem relevantes exatamente na condição que Deus os chamou. Então nós não podemos ceder à tentação de achar que determinado irmão que está conhecendo o Evangelho e está sendo introduzido à comunidade, ele será útil na realidade da comissão da igreja ou nas necessidades administrativas da igreja. Não, obviamente que não. É claro que Deus vai levantar homens e mulheres para servirem essas demandas administrativas, logísticas e institucionais da igreja. Mas isso não é o tudo. Não. O Senhor está chamando homens e mulheres de todos os lugares e dos mais variados tipos para que elas façam com que o Evangelho floresça no contexto em que Deus as chamou. Isso é o que deve de fato nortear o discipulador no exercício do seu discipulado. Nós, pastores, estamos o tempo todo discipulando. Fazemos isso através do púlpito e através das oportunidades informais que o Senhor nos concede e que também nós criamos, porque o tempo todo estamos criando ocasiões para discipular. Mas nós não podemos olhar para as nossas comunidades e ver os nossos irmãos como irmãos potenciais para satisfazer e atender às necessidades institucionais da nossa igreja. É por isso que a nossa igreja não cresce. Ela não cresce porque nós estamos impedindo que esses irmãos floresçam no campo que Deus os chamou. Então eu diria, a respeito da pergunta que foi feita, como preparar? E não há outra maneira melhor de preparar esses irmãos, senão caminhando com eles. Somente caminhando com eles. Porque é caminhando com eles que perceberemos quais são as suas deficiências, para então corrigi-los. Percebendo também suas potencialidades, para torná-los ainda cada vez mais potenciais para o Evangelho de Jesus Cristo. Mas não olhar para eles no sentido de fazê-los atenderem às necessidades
que eu percebo com relação ao contexto da institucionalização da igreja, mas olhar para eles como ferramentas poderosas do Evangelho para fazer com que o Evangelho cresça e floresça. Interessante que essas são as palavras do apóstolo Paulo quando ele está escrevendo para os crentes de Colossos. Colossenses capítulo 1, versículo 6. A partir do versículo 6, Paulo está surpreso. E a sua admiração pela igreja de Colossenses é justamente essa. Quando ele olha para a igreja e vê o quanto ela está crescendo, florescendo e frutificando. Então nós só conseguiremos dar frutos no tocante ao Evangelho quando entendermos que o Senhor tem nos dado pessoas para que elas também cresçam, floresçam e frutifiquem no campo em que Deus as chamou. Aqui vale, inclusive, muitas ponderações e não é o momento, nem é o tempo para nós tratarmos disso. Mas veja, não poderíamos pensar mesmo a respeito de uma pessoa que conheceu o Evangelho, porém a sua profissão é ser músico. Ele é um músico profissional. Até mesmo um músico reconhecido dentro da área musical. Não foram muitos aqueles que foram criticados e até mesmo convidados a deixar esta área, porque os líderes, ou aqueles que deveriam discipular, ou estavam discipulando, disseram a ele ser incompatível a sua vida cristã agora com a área musical. Eu por ter andado, e acredito que você também, meu amigo, por também ser músico, ter ouvido muitas histórias nesse sentido. Eu conheci inúmeros amigos que inclusive deixaram o Evangelho por terem ouvido essas palavras. Ora, quando que a sua profissão se torna incompatível com o Evangelho? Vai se tornar incompatível quando ele se permitir abraçar as filosofias e etc., no que diz respeito ao contexto no qual ele está vivendo. Porém, esta é uma terra fértil para que ele faça com que o Evangelho de Jesus Cristo se torne conhecido a outros pecadores. Isso é apenas um exemplo. É um exemplo que os nossos irmãos Payne e Marshall trabalham no seu livro. Ele vai citar um outro exemplo de um jovem que era esquizofrênico. Ele se encontrava e se percebia deslocado na vida da comunidade. Eu acredito que nós talvez poderíamos até mesmo pensar o mesmo. Poxa, uma criança autista, um jovem hiperativo, esquizofrênico, como ele pode ser útil? O Senhor está nos dando incontáveis oportunidades para que o seu Evangelho floresça, cresça e frutifique. Para encerrar esse momento e finalizar essa resposta, eu me recordo agora de um pastor querido, um pastor amigo meu, pastor Áquila Cabral, que foi pastor da Quarta Igreja Batista em Milópolis. E eu me lembro de um lindo texto que ele escreveu, falando sobre a experiência que ele teve por ter uma filha com síndrome de Down. E ele dizia, concluindo, resumindo toda a história, ele dizia que a sua filha foi uma oportunidade para que ele pudesse pregar o Evangelho para outros pais autistas que se viam esgotados por cuidar de seus filhos. E a reação que ele teve depois dessa oportunidade de pregar na escola de sua filha foi uma oportunidade surpreendente. E naquele dia ele entendeu porque ele teve uma filha autista. Então o Senhor está nos dando oportunidades para que nessas oportunidades, ou nesses contextos, o Evangelho de Jesus Cristo cresça, floresça e frutifique. Mas respondendo a pergunta,
a melhor maneira de prepararmos discipuladores é caminhar com esses que nós estamos discipulando. Somente depois de caminhar com eles, nós poderemos então considerar a possibilidade de conduzi-los ao seminário ou conduzi-los a um treinamento. Maravilha, pastor Daniel. E ouvindo essa fala anterior sobre preparação, que é necessário para prepararmos, e olhando novamente para o texto dos evangelhos, eu estava pensando aqui numa pergunta, a minha próxima pergunta vou fazer é sobre o alvo, e vou ficar nessa última pergunta para encerrarmos, qual o alvo do discipulado? Mas eu gostaria de rapidamente falar com você que está em casa sobre isso. Quando nós voltamos o nosso olhar para os evangelhos, eu me recordo dos 4 primeiros homens que Jesus Cristo abordou e os convidou para fazer desses homens pescadores de homens. André e Simão, seu irmão, Cefas, para os gregos lá, e depois se tornou-se Pedro, e Tiago e seu irmão João, filho de Zebedeu. E o que me chama a atenção, pastor Daniel, nesse chamado, é que o chamado foi imperativo. Vem e segue, larga tudo e me segue. E quando eu olho para esse convite da graça, para esse chamado irresistível que Cristo nos faz, esse chamado imperativo, nós, cristãos dos dias atuais, damos muitas desculpas para o Senhor. Senhor, eu estou ocupado, agora não dá, eu ainda sou jovem, eu quero experimentar algumas coisas desse mundo. Mas quando eu olho para o texto, e eu gosto muito do texto de Marcos, o texto vai dizer que eles imediatamente seguiram o Mestre. João e Tiago, que eram filhos de Zebedeu, largaram seu pai para seguir Cristo. André e Simão, que estavam manuseando as redes, imediatamente largaram aquilo ali para seguir o Mestre. Eu não quero dizer para você que você tenha que largar a sua família, que você tenha que deixar o seu trabalho para realizar a obra de Cristo. Mas eu quero dizer para você que andar com Cristo significa renúncia, abnegação. Aqueles homens não tinham nem ideia, pastor Daniel, mas estavam sendo convidados para realizar o maior trabalho das suas vidas, um trabalho urgente, um trabalho necessário. Eram incapacitados, não sabiam como fazê-lo, mas seriam preparados por Cristo. E quando nós olhamos, pastor Daniel, para essa questão do discipulado, às vezes eu vejo essas barreiras na vida de alguns irmãos, na vida de alguns pastores, essas reclamações: olha, eu tenho uma equipe de trabalho pequena, as pessoas não querem se envolver, as pessoas não estão entendendo o chamado. E aí a gente precisa parar, que é exatamente essa pergunta que eu quero fazer, Os discípulos não sabiam qual era o trabalho, mas eles se colocaram à disposição do Mestre para fazer esse trabalho, ouviram o chamado. Diferente deles, hoje nós, pastor Daniel, sabemos para que Cristo está nos chamando, sabemos qual é o trabalho que Ele quer que nós façamos. E infelizmente eu fico observando lideranças e pastores tendo que dar todos os tipos de desculpa e justificativas para supostamente atrair as pessoas para fazer essa obra de Cristo, para se envolver com o Evangelho, para se envolver com o discipulado. E aí a gente precisa dizer para essas pessoas qual é o alvo do discipulado, se aquilo que a palavra de Deus nos revela não é suficiente, eu costumo dizer para as pessoas: eu não vou ter argumentos para convencer ninguém, mas eu queria que você olhasse para esse ponto, já passando essa pergunta para o pastor Daniel, para nós pensarmos: qual é o alvo do discipulado? O que nós queremos alcançar com ele? Quais são os objetivos de discipular uma pessoa nesse conhecimento acerca de Cristo, E já para encerrarmos aqui essa conversa, falar um pouquinho sobre isso, e o resultado? Eu quero ainda pontuar aqui no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 2, para aqueles 4 amigos. Qual é o desafio deles? Ter o seu amigo curado, Talvez eles ouviam as notícias de Cristo que corriam pelos gregos e ruas de Cafarnaum, e talvez de uma maneira um pouco incrédula, não sei, mas talvez com um pouco de fé, pensaram: olha, será que não é a vez do nosso amigo também
ter essa experiência e ser curado por esse homem nazareno. Só que quando Jesus Cristo olhou para aquele homem, Jesus ele percebeu que as suas emoções estavam mais enfermas do que o seu próprio corpo, que a alma daquele homem precisava de uma cura, que aquele homem precisava ser perdoado dos seus pecados, sair do status de rebeldia e agora se tornar um filho amado. E aí Jesus Cristo, pastor Daniel, olhou para aquele homem e disse: olha, filho, os teus pecados estão perdoados. Aqueles 4 amigos não imaginavam isso. E aí a gente consegue entender e imaginar a grandeza do resultado das pessoas que nós levamos até a presença de Cristo, porque o resultado é transformador. Jesus Cristo, é claro, ele continua curando as enfermidades hoje? É claro que sim. Jesus ele pode fazer o paralítico voltar a andar, o cego voltar a enxergar? Eu não tenho a menor dúvida disso, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Mas agora o que muitos já deixaram de crer é que Jesus Cristo é capaz de perdoar os pecados e conduzir aquele que estava caminhando para o inferno para os braços de um Deus que nos ama de uma maneira que nós nem compreendemos. Então vale a pena realizar esse trabalho. Então eu gostaria nessa pergunta de deixar o pastor Daniel finalizar. Qual o objetivo do discipulado, qual o alvo, por que nós devemos fazer isso, pastor Daniel? Sim, eu acredito que os resultados eles devem ser exatamente o motivo pelo qual nós nos encorajaremos ou seremos encorajados a seguir esta tão preciosa ordem de nosso Senhor. E a palavra de Deus ela nos responde nessa pergunta. Eu quero que você acompanhe comigo e em casa, com maior atenção, faça a leitura desse texto, porque Paulo nos responde qual é o objetivo, qual é o alvo e os resultados que o discipulado nos traz. Efésios capítulo 4, versículos 11 e seguintes, diz-nos assim o apóstolo: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ora, se Deus nos dá dons e talentos, a fim de que sirvamos aos outros, Ele faz com a finalidade de, por meio do nosso discipulado, provermos a Igreja de Deus e provermos a nós mesmos, primeiro, o aperfeiçoamento de todos os santos, segundo, também por meio dessa nossa vocação especialíssima que Ele nos deu, edificar o corpo de Cristo. Aperfeiçoamento pressupõe a pessoalidade ou a individualidade, pensando obviamente naquele que é o objeto de todo o meu esforço, o objeto do meu discipulado, aquele que eu estou discipulando. Então o aperfeiçoamento diz respeito ao campo da pessoalidade e da individualidade, enquanto que a edificação compreende o todo. Então a igreja ela é edificada à medida que eu trabalho também no exercício do discipulado. E por fim, esse comissionamento de Deus para todos os santos não só traz aperfeiçoamento, como também traz edificação e, óbvio, o que é o que mais nos importa, o pleno conhecimento do Senhor. Pois é este conhecimento que fará com que nós continuemos firmes e consolidados na rocha que é Cristo e, portanto, conscientes de que na eternidade eu estarei com Ele. Pois o conhecimento não nos permite estarmos
perdidos, nem mesmo perecer. Continuando, ele diz que até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Logo, o que percebemos nas palavras de Paulo, que no exercício, no tocante ao desempenho da nossa vocação, nós não só vamos causar aperfeiçoamento, edificação e conhecimento, como essas três coisas resultarão naquilo que é imprescindível para todo cristão: maturidade, que é um tema recorrente nas palavras do apóstolo Paulo em suas cartas. O tempo todo o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele não está dizendo em palavras, ele está orando por isso, e vemos isso na sua carta aos Filipenses. Ele ora para que os seus discípulos, ou a igreja que ele plantou, cresça no conhecimento, porque é esse conhecimento que vai torná-los maduros. Pois é o que importa, no final das contas, o que importa no nosso discipulado, e será a causa de toda a nossa alegria, é olhar para aquele que nós discipulamos e percebermos que ele se tornou um crente maduro. É isso que suscita exultação em nossa alma, contentamento para o nosso espírito e alegria por saber, eu estou fazendo perfeitamente o meu trabalho. Aleluia por isso. Continuando. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia do que induzem no erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. Pastor Daniel, obrigado. Eu quero mais uma vez lhe agradecer por estar aqui conosco, trazendo esse compartilhamento, a elucidação desse tema, discipulado cristão. E eu também quero fazer uma recomendação para você. Certamente você ouviu em alguns momentos desse bate-papo. O pastor Daniel falou sobre dois autores, o Tony Bain e o Colin Marshall, e eu vou passar aqui a capa para vocês visualizarem. Se trata da obra publicada pela editora Fiel, A Treliça e a Videira, publicada no ano de 2015. Então, se você quer se aprofundar nesse assunto sobre o discipulado, se você tem pensado que ainda não tem ferramentas para desenvolver o discipulado na sua igreja e também no seu trabalho ou faculdade, você pode ler esse livro. Existem outras obras, mas com esse aqui você já vai ficar bem satisfeito com tudo aquilo que esses autores trazem. Inclusive, se não estou enganado, na página 140 ou 180, não me recordo, o autor ele fala sobre a crise que estamos vivendo atualmente. Ele pede para que imaginemos uma possibilidade de vivermos uma grande crise, uma grande epidemia, e um momento em que estivéssemos privados de assistir cultos nas nossas igrejas. O que faríamos? E nós já estamos vivendo esse momento. Então você pode utilizar esse material, essa obra literária, para desenvolver o discipulado também na sua igreja. Que Deus assim abençoe sua vida. Você que assistiu a transmissão pelo Facebook da nossa igreja, os nossos estudos também são transmitidos através pelo nosso canal no YouTube. Basta você colocar Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor Daniel, mais uma vez, Deus abençoe sua vida, seu ministério, também a sua igreja, juntamente com o corpo pastoral, e também transmita lá um abraço lá para o seu pai, tá? Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Amém.